nós temos logo depois essa saída triunfal do povo, vários acontecimentos vão acontecer quando eles estão entrando no deserto. Tem toda essa celebração da Miriam, a nação está animada, viram esse milagre acontecer, o mar abrir, o exército de Faraó ser derrotado, o exército morto ali pela própria mão de Deus. Eles conseguiam identificar agora Deus guiando a nação de forma poderosa. Deus estava se revelando a eles. Então era um momento de celebração, era um momento de alegria. Mas logo que eles entram no deserto, eles começam a enfrentar algumas dificuldades. Nós temos as águas amargas, que eles logo enfrentam quando chega. Nós temos a questão da murmuração por comida. E Deus manda o maná. Então, o maná, quando eles olham aquele tipo de comida, que eles nunca tinham visto isso, eles vão dizer, o que é isto? Na verdade, a palavra maná vai significar exatamente isto. O que é isto? Era o maná, era mostrando Deus pode prover nesse deserto e trazendo uma lição. Então Deus manda maná, tem as codornizes, nós temos a falta d'água, mas nós temos a água lá de Refidim, quando Moisés vai e segue a orientação de Deus para bater na rocha e ter água. Então nós temos todos esses acontecimentos deles na entrada no deserto. E logo em seguida tem algo bem interessante, é o encontro de Jetro, o sogro de Moisés, que vem ao deserto para encontrar. O Jetro tinha ouvido as coisas que Deus tinha realizado no Egito, como o Egito tinha ficado derrotado. Moisés se alegra com o sogro e eles têm um tempo de compartilhar e Moisés testemunhar o que tinha acontecido. Mas no dia seguinte, o sogro de Moisés passou a observar Moisés tentando atender todo o povo, como líder do povo, uma nação numerosa. E claro, naquele sistema, Moisés não conseguiria ser esse líder efetivo, ele não conseguiria ouvir, porque todo mundo vinha até Moisés. Então o sogro de Moisés entra em cena. E é interessante porque ele não era do povo hebreu, ele provavelmente era um sacerdote pagão, e ele chega e ele faz uma proposta para Moisés. Ele mostra uma forma de como Moisés deveria se organizar. Na verdade, ele dá para Moisés um organograma. Ele dá um organograma planejado para Moisés e fala, você tem que delegar, Moisés, você tem que escolher homens capazes e você vai colocando eles para liderar, homens que vão estar sobre os 50, homens que vão estar sobre 100, homens que vão estar sobre 1000. Eles vão dirimir essas questões entre o povo e eles depois trazem as questões que não conseguem ser resolvidas até você. Você não vai conseguir fazer sozinho. Se isso te parece bem, Moisés, você pode aplicar isso. E Moisés entendeu e diante de Deus Moisés estabeleceu essa forma de organizar o povo e de liderança. Então foi um conselho sábio que o Jetro trouxe a Moisés. E é interessante ver como Deus faz esses encontros, como Deus na jornada, ainda em nossos dias, Deus nos confronta, Deus traz pessoas, às vezes até fora do nosso círculo, às vezes até pessoas que não são cristãs, que podem vir e nos trazer uma palavra de sabedoria e que nós podemos seguir isso. Então, aí o Moisés começa a organizar essa nação. Então, até aqui nós conseguimos ver todo esse relato da história do povo que estava escravo, do povo que clamou a Deus. Nós temos a biografia de Moisés, nós temos o encontro de Moisés com Deus, todo o processo que levou os 40 anos de Moisés no deserto, Deus trabalhando no coração dele. E nós chegamos nesse momento agora. O povo saiu do Egito, Deus cumpriu a promessa, mas lembra, Deus os está tirando de lá para se tornar uma nação santa, um povo de propriedade peculiar de Deus, para que Deus possa habitar no meio deles. E agora é que esse processo começa no deserto e indo para o Monte Sinai, que vai significar a liberdade deles, liberdade da escravidão que tinha no Egito. E eles vão agora entender os princípios de Deus. E Deus começa então a dar a eles as primeiras instruções, as primeiras leis para se tornar um povo de Deus. Então eles vão receber as primeiras leis, aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que já está no capítulo 20,
Mas não é só os 10 mandamentos. Nós vamos ver várias leis para a nação. Como Deus esperava que essa nação ia se comportar, como uma nação diferente. Essas leis vão mostrar como a nação seria uma nação santa, uma nação separada. Eram os princípios de Deus para essa nação. Então Deus estava instruindo o seu povo como ser uma nação governada por Ele, com Ele no centro de tudo. Nós tínhamos leis semelhantes em outros povos, como o Código de Hammurabi, que foi encontrado em 1901. Ele pertencia a um rei da Babilônia que viveu 1.700 anos antes de Cristo. Esse Código de Hammurabi tinha 282 leis dentro do código, muito semelhante a algumas leis que Deus também deu para o povo de Israel. Então nós temos no começo agora, depois que o povo saiu do Egito, nessa divisão do livro, na jornada deles de liberdade, nós temos esse recebimento da lei, nós temos as primeiras instruções, como era para esse povo viver, como nação santa, sendo uma nação diferente. Logo em seguida, nós temos Deus dando um modelo para o Moisés do tabernáculo. Então, Moisés recebe as instruções sobre a construção do tabernáculo. Cheio de detalhes, uma riqueza de detalhes, ele está recebendo esse modelo. Ele recebe as instruções sobre os sacerdotes. Então, você consegue acompanhar isso na narrativa do livro. Então, você vai montando a estrutura do livro dentro desses blocos. Você consegue ver agora que ele recebeu mais instruções sobre o tabernáculo, né, e o propósito para o tabernáculo. Então, o tabernáculo não era só para ser um lugar religioso. Nós vamos entender o propósito do tabernáculo era Deus habitando com o povo. Deus no meio, Deus no centro, Deus guiando o povo. Então, tem tudo isso nesse bloco onde Deus está mostrando o modelo do tabernáculo. Depois nós temos um momento triste nessa caminhada, que é a desobediência e as consequências dessa desobediência. Então o povo ainda está muito ligado ao Egito, muito aquilo que eles vivenciaram durante os 400 anos ali no Egito. Então a primeira coisa que eles fazem na ausência de Moisés, e por pensar, Moisés está demorando muito, Moisés morreu, perdemos a liderança, não sabemos exatamente quem é Deus, quem nos tirou do Egito, e eles vão para o Arão e eles pedem para Arão fazer para eles deuses que os podiam guiar. Então a mente deles ainda era a mente que estava lá no Egito, nos deuses do Egito. Lembra que o Egito era politeísta, tinha muitos deuses, tinha um sistema sacerdotal muito bem organizado. Então a mente deles voltou para o Egito e eles pediram para fazer deuses. E aqui é interessante que eles dão para Arão todo o ouro, tudo que precisava para construir deuses. A Bíblia vai dizer que Arão trabalhou nisso, ele idealizou o bezerro. Provavelmente um bezerro que ele já tinha visto como Deus lá no Egito, que estava na cabeça dele, ele trabalhou para fazer o melhor possível. Ele fez isso. Quando ele é confrontado por Moisés, ele nega. Ele disse, olha, o povo pediu, eu joguei isso aí no fogo, eu joguei tudo que tinha o ouro, olha o que saiu. Saiu um bezerro. Mas ele não estava sendo sincero, né? Ele trabalhou em cima disso, ele usou o buril, ele trabalhou ali para montar esse Deus. Então nós temos essa primeira desobediência deles, e é interessante que eles vão dizer, esses, né, são os deuses. Ele apresenta para o povo e diz, olha, esses são os deuses que te tiraram do Egito. Então, depois de presenciar todo o poder de Deus, anunciado por Moisés, o eu sou, né, que veio e libertou, e agora eles estão se voltando para a adoração desses bezerros que eram deuses do Egito. Então, o povo vai celebrar, vai festejar, vai prestar culto a esses deuses. Muitos dizem que essa celebração envolvia culto com atos sexuais, com promiscuidade. Eles estavam celebrando a esse bezerro de ouro que os tinha tirado do Egito. Mas aí nós temos
um julgamento. Quando Moisés desce com Josué do monte, vem e Deus traz o julgamento sobre a nação. É um confronto para a nação, tem morte, né, como consequência disto. E Deus vai mostrar para Moisés, olha, esse é um povo de dura cerviz. Eu não posso estar presente, Deus está mostrando, com um povo de dura cerviz. Não dá para andar com um povo que tem a cabeça obstinada, que não vai mudar, que não vai dizer sim, Senhor. Essa ideia da dura cerviz, aquela cabeça que não se dobra, aquela cabeça que não obedece. Então Deus diz para Moisés, não tem como eu estar presente com esse povo. Vou mandar um anjo para guiar, mas eu não vou estar presente com o povo. E aí nós temos a intercessão de Moisés. Moisés roga, Moisés intercede a Deus por este povo. Em seguida nós temos a aliança renovada. Com a intercessão de Moisés, Deus renova a aliança para o povo. Termina esse bloco aqui com Deus renovando essa aliança com o povo. E aí nós temos a construção do tabernáculo. O restante do livro nós vamos ter a construção do tabernáculo em detalhe. Então parece que é bem repetitivo, né? Porque Deus deu antes todas as instruções para Moisés, nós temos ali Moisés recebendo as instruções, agora nós temos essas mesmas instruções sendo colocadas na prática. Eles estão construindo o tabernáculo. E nisso eu quero deixar para vocês pessoas que podem ser criativos, porque fica uma forma assim, às vezes chato de ler essa construção, medidas disso, medidas daquilo. Eu gosto do Atilanos Muradas, ele fez uma música, até música de viola, mas ele consegue cantar toda essa construção do tabernáculo. Vou deixar disponível lá para vocês também, dar uma olhada como alguém consegue ser criativo e colocar música numa parte que é uma leitura só de medidas, que se torna muitas vezes enfadonha, muitas vezes não gostamos, ainda que tenha todo um significado, e a ordem de Deus era para Moisés seguir o modelo, e Moisés seguiu o modelo em detalhes. Isso é o coração aqui do tabernáculo. Deus capacitou pessoas específicas para entender tudo aquilo, para fazer o desenho e todas as medidas, tudo teria que ser muito perfeito, segundo o modelo. Então aí nós temos o tabernáculo é construído com todos os detalhes. Nós temos uma parte ainda que fala sobre as vestes dos sacerdotes, como elas deveriam ser feitas, todos os detalhes, com a santidade ao Senhor, bem aqui na testa, todos os detalhes, então, das vestes sacerdotais. E o livro vai terminar com a dedicação do tabernáculo. O tabernáculo é construído, né? Então tem a dedicação dele, e nós podemos ver a presença de Deus se manifestou agora entre o povo. A presença de Deus no tabernáculo. O tabernáculo no centro. E diz a Bíblia, isso encerra o livro de Êxodo, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, o livro termina com isso, Deus habitando entre o povo, que era o propósito mesmo de tirar o povo do Egito, era para Deus ser o centro, estar entre o povo. E se nós queremos até aplicar isto, quando João escreve em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele usa essa mesma palavra, ele tabernaculou entre nós. Então, Jesus vindo e habitando entre nós. Isso aconteceu lá no deserto de uma forma
poderosa, a nação viu Deus se manifestando, estando presente. E eles podiam ver isso com a coluna de nuvens e com de fogo, que eles tinham a presença de Deus estava ali. Tabernáculo no centro, presença de Deus, sendo guiado o povo sendo guiado por Deus. Essa ideia da nação sendo uma teocracia, é Deus que governa, é Deus que direciona, é Deus que diz quando deve parar, é Deus que diz quando deve seguir. Isso era para ficar muito claro para a nação de Israel. Então não temos muitos segredos nessa interpretação, é uma narrativa. Então nós temos esse livro maravilhoso que vai começar com a escravidão de um povo, sendo libertos pela mão poderosa de Deus. E aí nós temos essa jornada da liberdade e nós podemos ver de que forma Deus esperava que essa liberdade acontecesse. Não mais debaixo da opressão, não mais debaixo da escravidão, mas agora guiados por Deus, né? Libertos por Deus, para se tornar povo dele, propriedade peculiar, nação santa. Então esse relato nos mostra isso. O Êxodo termina com essa consagração do tabernáculo e a presença de Deus manifesta entre o povo.